Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso método NNO, Novos Negócios Online. Parabéns, parabéns por você ter tomado essa decisão. Nós vamos avançar muito a partir de agora. Então, eu quero contar primeiramente aqui um pouco da minha história, como venho empreendendo nesse país, né? Porque às vezes a gente tem a mania de dizer que é difícil empreender no Brasil, de fato é, porque em qualquer lugar do mundo é difícil de empreender. Mas é muito melhor empreender do que ser CLT. Eu te falo isso com certeza, porque eu já fui CLT. Mais para frente eu vou contar um pouco sobre isso, vou trazer aqui a vantagem e desvantagem. Por mais que você coloque ali a sua cabecinha no travesseiro, mas CLT, você conhece algum CLT que é próspero, que é rico, que ficou rico sendo CLT? Isso não tem chance. Então, quero trazer aqui estratégias de venda, marketing e gestão para você, tá bom? Vou contar aqui um pouco dessa história, né? E como realmente eu iniciei ali a minha carreira empreendendo no Brasil. Então, eu vou trazer aqui, né? Quero primeiro falar para vocês a respeito do início, né? Tudo eu iniciei, na verdade, com 10 anos de idade. Eu fui trabalhar em uma oficina do marido da minha tia, que eu chamo ele de padrinho. Ele me chamou para trabalhar, eu ficava ali sendo ajudante dele, ajudava ele, pega a chave, lava a peça. Esse era o meu trabalho que tinha lá. E aos 12 anos, ele me convidou também para mim trabalhar no bar dele, tá? Então, nesse percurso aí, eu comecei a trabalhar ali com 10 anos e com 12 anos já, de certa forma, ali já foi para um outro segmento, né? Ali eu trabalhava no caixa, trabalhava em tudo que tinha lá, eu fazia parte, né, de garçom em tudo. Foi o início ali de uma jornada, eu acredito que muita gente começou dessa forma, né? Eu perdi meu pai aos 12 anos, e aí esse meu padrinho, ele assumiu uma boa parte de pai ali, sou muito grato, né, a Deus pela vida desse meu padrinho, que é o Mário, e foi de onde ali tudo começou, tá? A minha mãe, depois disso, a minha mãe me tirou do bar. Ela realizou algumas compras em Goiânia, pegou um ônibus, foi em Goiânia e comprou ali algumas roupas, cinto, alguns calçados para vender na rua, vender como sacoleira mesmo, sabe? Ela começou a vender ali e empreender dessa forma, né? E me mostrar ali como realmente a gente deve trabalhar, me ensinou ali de uma forma digna como trabalhar, né? No início eu odiei aquele processo ali, mas eu aprendi ali a dar valor no trabalho, né? E comecei a pegar gosto do negócio. Ela me ensinou o que era ali a dignidade, me ensinou que trabalhar para os outros não compensa. Realmente foi uma experiência incrível. Depois disso, a minha mãe foi prosperando, ela abriu um supermercado, e eu passei a assumir ali algumas partes do supermercado, uma posição maior, né? E ao longo desses anos, eu fui aprendendo ali, né, como realmente, como a gente consegue ali realizar um trabalho de excelência. A minha mãe, ela tinha ali no supermercado ali verduras, tinha tudo ali no supermercado, tudo isso mexe com a gente ali. A gente começa a aprender uma coisa, a aprender outra, né? Ela fazia ali promoções nas verduras, mesmo sem ter lucros, mas ela sabia ali que o cliente entrava e comprava outras coisas com lucros mais altos, né? Então, ela me ensinou tudo isso. Ela, ela ela falava que não nasceu para trabalhar para os outros, né? Então, aquilo brilhava os meus olhos, né? Ela só tem ali o segundo grau, né? Mas tem uma mentalidade incrível, uma mentalidade brilhante. Ela sempre foi bem rigorosa comigo, mas se ela não tivesse sido, provavelmente, eu não sei como seria hoje, né? Não seria, talvez não seria uma pessoa honesta, talvez seria qualquer outra coisa. Mas depois eu saí ali do supermercado, comecei a andar com as próprias pernas, né? Mudei para Goiânia com 18 anos, isso foi em 2002. Trabalhei 5 anos de CLT em uma empresa, né? Sempre com pensamento, olha, eu preciso ter a minha empresa, um dia eu quero ter a minha empresa. Daí eu conversei com um amigo que me apresentou o mercado de licitações, isso foi em 2007 já. Ele me mostrava ali planilhas, lucro e tudo mais. E eu pensava, um dia eu quero ter a minha empresa, eu quero ter uma empresa assim. E foi, de fato, eu comecei dessa forma, em 2008,
eu abri a minha empresa para participar de licitações, comecei a participar ali sem estoque, né? Eu apenas participava e quando eu vencia a licitação, mandava nota fiscal para o meu fornecedor, ele entregava ali, enviava para a transportadora coletava, e às vezes eu enviava nota fiscal para a transportadora coletar lá no fornecedor, né? E ir lá e entregar para o órgão, certo? Então, eu mergulhei, né, nesse mundo das licitações. Em paralelo, eu fui estudando programação, eu conheci pessoas desse meio, eu fui ali vendo ali outras oportunidades. Daí surgiu a ideia de criar um sistema que captasse licitações, né? Que é divulgar essas licitações e vender a assinatura dessas informações. Surgiu essa ideia, que foi uma ideia sensacional, porque eu entrei de cabeça realmente no mundo das licitações, eu comecei a observar as oportunidades, né? Então, eu aprendi tudo sobre como vender para o governo, que de certa forma não precisava de marketing, né? Você precisa apenas vender, né? Vencer as licitações, né? E ali você conseguir ali vender, apenas vencer, entregar seus produtos. Então, não precisava de marketing, não precisava de tudo isso, né? Claro que existem ali diversas estratégias, mas nada a ver com o mercado B2B, né? Então, você ganhou a licitação, então entregou, recebeu, acabou e pronto, né? Mas quando chega no B2B, você precisa estudar persona, comercial, marketing, vendas, inteligência emocional e muitas outras coisas que você precisa ter em mente, você precisa trabalhar, é muito desafiador, é claro, mas você precisa expandir a sua mentalidade para você conseguir vender para o mercado B2B, até B2C também, tá bom? Então, você precisa entender sobre ROI, CAC, taxa de clique, essas coisas nós iremos ver tudo aqui em nosso treinamento, tá bom? Então, na época eu abri a empresa de tecnologia, que era vender o software para licitantes. Fiquei ganhando ali no início ali R$ 200 por mês com um único cliente, mas eu sabia até onde eu ia chegar, eu sabia que ali era o início. Fiquei ali em média ali uns 5 meses ali. Depois eu consegui escalar para R$ 1.000. Aí eu coloquei um funcionário, aí o negócio começou a mudar. Isso eu quero mostrar para vocês também mais para frente. O que que é você delegar funções? Na época que eu coloquei esse funcionário, quando eu estava ali ganhando seus R$ 1.000 ali para alguns clientes que eu já tinha conseguido, no outro mês a gente já foi para R$ 5.000, porque eu consegui delegar várias funções e eu consegui entender que eu precisava de alguém para crescer junto comigo, né? Isso é impossível crescer sozinho, não tem como. A gente precisa ter isso em mente, achar que eu sei disso, eu sei daquilo, ninguém consegue fazer que nem eu. Isso é uma prisão. A gente vai ter que conseguir aqui, né? A gente vai lutar para mostrar para você como é interessante, como é fundamental você delegar funções, automatizar. Vamos falar muito sobre automação aqui, que o mercado está se encaminhando muito para esse rumo de automação. Então, essa ferramenta que eu desenvolvi, ela tomou uma proporção gigante pelo fato, além de enviar full time, né? A gente teve sempre de olho no mercado e até o dia que o mercado desenvolveu um portal chamado PNCP, onde essas licitações que eu captava de um portal aqui, outro portal ali, elas passaram a ser divulgadas nesse PNCP, de forma gratuita. Eu passei ali umas 3 noites sem dormir. Eu estava acomodado com certeza, de acordo com o que eu estava trabalhando, era só aquela mesmice, né? Mas eu comecei a trabalhar com base em tudo que não havia e também não acontecerá ainda, nem vai ter nesse PNCP, nesse portal. Comecei a entrar com mentorias, com monitoramento de chat do pregão. A gente iniciou e hoje a gente trabalha com imersões presenciais. Então, quem quer vender para o governo, a gente treina essas pessoas, capacita, mostra as plataformas. Então, não é mais só uma plataforma de avisos de licitações. Lá dentro você tem uma mentoria, você tem um software de lances automáticos que não vai ter nunca nesse portal do governo, tá? Então, o certo é você estar de olho em tudo aquilo que foi o que a gente
iniciou e a gente pensa dessa forma. No caso do PNCP, a gente tomou a iniciativa de ter produtos que nunca vão ter lá no PNCP. Trabalhar de forma que a gente consiga atender o cliente em outros braços, em outras fontes. Então, quando esse portal, quanto a esse portal aí, quando ele foi desenvolvido, né, realmente a gente ficou muito preocupado, mas e hoje a gente está com realmente com esse projeto, com esse desenvolvimento desse software de lances automáticos, a gente já está finalizando, é uma coisa que nunca vai ter realmente nesse portal, e a gente está sempre de olho no mercado. Isso é interessante, é o que você realmente também deve fazer, tá bom? E por que estou falando tudo isso? Porque você precisa entender que nós precisamos estar de olho aberto no mercado. Então, porque o mercado ele muda muito, ele não fica parado. A gente precisa estar preparado. Veja o que aconteceu, dou um exemplo aqui da Nokia. A Nokia era uma empresa gigante, ela batia em todo mundo, não tinha espaço para ninguém, mas ela chegou a um ponto de que ela não teve mais de olho no mercado, né? Ela não quis evoluir, né? Veio Steve Jobs, criou o iPhone. Primeiro ele criou só com um botão, ele olhou os botões dos celulares e falou, eu quero sem botão, quero só um botão. Teve primeiro só um botão, depois, agora tira esse botão. Então, quem não acompanhou esse desenvolvimento ficou para trás. A Nokia é uma delas. Então, qualquer empresa está sujeita. A empresa que se acomoda, ela vai estar sujeita a acontecer o mesmo que aconteceu com a Nokia. E empresa é isso. É, e eu digo que o feito é melhor do que o não feito. Às vezes você tem projetos na mente, projetos em papéis e deixa de pôr em prática porque ele não está 100%. Coloca a espaçonave para voar e vai ajustando os parafusos. Isso é o certo. Vai ajustando. Esse treinamento aqui, a gente é um projeto, ele também não está 100% pronto, mas nós sabemos que nós vamos alcançar. Existem ali diversas ferramentas que eu vou entregar, a gente já sabe quais são, mas elas não estão prontas ainda, entendeu? Mas o projeto já tem que andar, não pode ficar assim, não posso esperar ficar 100%, pois pode acontecer de nunca sair do papel, tá? E uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tem muita gente por aí ensinando conteúdo na internet e nunca teve nenhum CNPJ, não sabe na prática o que é ter uma empresa, o que é ter um CNPJ. O cara tem que saber o que é pagar impostos, 13º, férias, não é só ensinar que da noite para o dia fica rico. Isso não funciona, não tem chance, não tem chance. A gente precisa trabalhar duro, né? Mas a gente precisa trabalhar com inteligência, não devemos esquecer disso. Não é só trabalhar porque ninguém fica rico só trabalhando. Tem que ter uma sequência de hábitos que precisamos adquirir, tem que ter estratégias, certo? É isso, e na próxima aula eu vou trazer aqui 10 pontos interessantíssimos, né, que fizeram dar certo aqui as minhas empresas. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.